Insane inside, the danger gets me high. Can't help myself, got secrets I can't tell. I love the smell of gasoline. I light the match to taste the heat. Quem é você, admirador secreto? Na hora certa, só vai saber quem é você. I've always liked to play with fire. E aí, como foi lá com o seu admirador secreto na festa do Jackson? Foi uma das melhores festas da minha vida. Eu não poderia ter desejado uma festa tão melhor do que essa. Ah, e principalmente porque o Bluey tava lá comigo. Olha, a gente dançou, se divertiu muito, rimos. Ele gosta quase das mesmas coisas do que eu. Ele é perfeito. E a gente se beijou 2 vezes. Tá podendo, hein, Jake? Até beijo rolou. Mas olha, eu não poderia desejar uma festa melhor do que essa, realmente. Porque foi a primeira festa minha e do Jim juntos. Ah, foi tão maravilhoso. A gente se divertiu tanto e eu acabei descobrindo que ele é o amor da minha vida, a minha alma gêmea. Ai, não, você é muito exagerado, sabia? Ai, mas eu fico feliz por você ter achado uma pessoa que você ame, que te dê carinho e que também ame você. Eu também queria saber quem é o Bluey de verdade, porque eu também acho que ele seria minha alma gêmea. Ué, mas ele não mostrou quem ele é pra você na festa? Infelizmente não. Eu entendi até porque ele falou pra mim que não achou que seria o momento certo agora. Eu entendo. E eu vou dar todo o tempo do mundo pra ele. Olha, isso que vocês ou admirador secreto estão vivendo tá parecendo um filme romântico. Mas, ó, não é uma crítica. Eu gosto muito de filmes românticos, são os meus preferidos. E com os filmes românticos eu aprendo muito sobre o amor e essas coisas. Mas enfim, vocês dois estão vivendo um clichê. É, vamos se dizer assim. Um clichê, não, é sério. Um clichê. Olha, você vai além da sua imaginação, viu? Ah, mas eu tô falando a verdade, vai. Tá parecendo um clichê, você não acha, não? Não, eu não tô achando um clichê, não. Oi, Junko. Você tem 1 minuto? Ah, eu. Claro, tenho sim. Ótimo. Eu queria que você visse comigo. Eu tenho uma coisa pra te mostrar. Bom, já que eu não quero atrapalhar vocês dois, eu vou encontrar o meu namorado. Tchau, Janko. Nos vemos na sala de aula. Não tá aqui. Algum problema? Não, problema algum. Por que teria algum problema? Ah, menos mal. Vem, vamos. E aí, como foi ontem na festa do Jackson com o Django? Me conta tudo. Isso tem, conta tudo, até os mínimos detalhes. Vocês são idiotas, viu? Mas tá, eu conto. A gente se divertiu como qualquer adolescente naquela festa. A gente conversou, a gente bebeu, a gente dançou juntos e a gente se beijou. Não. Mentira, vocês se beijaram. Ah, agora mesmo que eu quero que você fale pro Junko que você é o Bluey, Terran. Espera, eu escutei direito? O Terran é o Bluey? Como assim? Eita,
Ferrou. Alguém me explica o que tá acontecendo? Eu ainda estou processando a parte onde você, Jin, falou que o Terran é o Blue, o admirador secreto do Jungkook. Amor, você não iria contar pro Jungkook que o Terran é o admirador secreto dele, né? Mas é claro que eu ia contar, amor. O Jungkook é meu melhor amigo e ele ia ficar tão feliz em saber que o Terran é o admirador secreto dele. Porque eu não contaria. Pelo simples fato do Terran ser o admirador secreto do Jungkook. Não, você não entende que o Terran ele não quer se mostrar agora pro Jungkook porque ele acha que não é a hora. Então se você contar agora, vai acabar com o nosso plano. Ok, eu entendi. Eu só não vou contar porque você é meu namorado, Jin. E porque o Terran é seu amigo. Então eu não vou falar. Mesmo eu não conseguindo segurar muitos segredos por muito tempo, mas eu vou tentar segurar o máximo até o Terran querer se mostrar pro Jungkook de verdade. Eu prometo. Promete mesmo. A gente não quer correr o risco, sabe? Mas é claro que ele vai cumprir o que ele prometeu. Até porque se ele ousar falar pro Jungkook, eu termino com ele na hora. Ok, chega de conversar e vamos logo sentar nos nossos lugares. Logo a professora já vai chegar, até porque já bateu o sinal. É verdade. Vamos sentar nos nossos lugares. Até porque eu não quero ganhar uma bronca da professora de novo. Porque você me trouxe pra cá, Jenny. Bom, pra te dar isso, eu espero que você goste. E pra eu perguntar uma coisa pra você. Muito obrigado, não precisava. Mas pode perguntar. Já bateu o sinal e a gente tem que ir pra sala de aula. Então, Jungkook, você sabe, né? A gente já se conhece há muito tempo. E você sabe que eu sou a mais linda da escola e principalmente a mais popular. E você sabe, eu sou rica. Posso te dar várias coisas de luxo. E olha que eu não me importo de te dar um carro. E desde aquele dia que você falou no refeitório que queria que alguém fizesse algo que te chamasse a atenção, Kai, estou eu aqui pra te pedir em namoro. E aí, gostou? Você aceita? Ahn, Então, Jenny, eu literalmente não sei o que falar. Eu tô sem reação. Ahn, Não é assim que eu queria que me chamasse a atenção, me pedindo em namoro de primeira. Isso é bem estranho. Principalmente vindo de você, porque eu sempre te considerei uma bela de uma amiga. Ah, Mas eu sinto muito, Jenny, mas eu acho que eu já encontrei alguém, então a resposta é não. Mas obrigado por ter feito isso tudo. E eu tenho que admitir, você foi bem criativo. E bom, se você me der licença, eu já vou voltar pra sala de aula. Já bateu o sinal e eu acho que a professora já tá lá, então. Tchau, Jenny. Nos vemos por aí. Bem criativa! Eu pedi ele em namoro e ainda dei uma cesta de chocolates pra ele. Eu não acredito. E ainda por cima ele levou a cesta. Como eu estava falando, o trabalho vai ter que ser. Ah, Jungkook, você está atrasado. Me desculpa, professora. É que houve um imprevisto e eu acabei me atrasando. Mas eu prometo que isso não vai mais acontecer. Eu acho bom, entendeu? E como eu estava explicando para os seus colegas, vai ter um trabalho de matemática que vai ser em dupla. E como você chegou atrasado e o Taehan tá sem dupla, por favor, sente-se com ele, você vai ser a dupla dele. Claro, professora. Mas você poderia explicar de novo como vai funcionar o trabalho? Porque eu cheguei atrasado. Bom, pergunte para o Taehan, já que ele é sua dupla. Ele estava aqui desde quando eu comecei a explicar sobre o trabalho, então eu não vejo problema algum de você perguntar para ele, não é mesmo?
Então, sente-se ali do lado dele e pergunte suas dúvidas, o que for. Está bem, professora, está bem. Oi, Tei. Oi, Junko. Eu acho fofo esse seu jeito. Quando eu chego perto de você, você fica meio nervoso. Você é fofo. Mas, você pode me explicar como vai funcionar o trabalho? Obrigado. Você também é muito fofo. É, bom, o trabalho é quase a mesma coisa da semana passada, só que dessa vez a gente vai ter que usar o livro pra fazer, que vai ser mais complicado ainda, mas também um pouco fácil. É, vamos começar? Entendi. Bom, como esse conteúdo é fácil, eu acho que a gente vai tirar um 10 de primeira. E sim, vamos começar. Bom, eu posso começar copiando as perguntas e depois você copia o resto. E depois é só a gente calcular as contas e é isso. Gostei. Você separou tudo certinho. Assim nenhum fica com mais e o outro menos. Vamos fazer tudo igual. Mas bom, vamos começar. A gente só tem mais 15 minutos. Que droga, não deu tempo da gente terminar o trabalho. Pois é, né? O que a gente faz agora? Que tal você ir na minha casa mais tarde? Assim a gente termina o trabalho. Ah, pode ser. Então tá, combinado. Te vejo mais tarde na minha casa. Tchau, Tei. Tchau, Junko. Ai.